Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da GBCAD. E eu vou mostrar para vocês um recurso novo do Arquivo 3D, que é um pouquinho diferente do que dizia no título. O título dizia referências do tipo em tabelas. Eu vou só mostrar a referência de um objeto e vocês vão ver como os dados desse objeto aparecem nas tabelas. Vou mostrar falar um pouquinho sobre modelagem de subtração e adição para conseguir o resultado desejado. E vou mostrar também que quando a gente cria uma referência de objetos modeladores, esses objetos passam a modelar o objeto também, o objeto que está sendo modelado. Vai ser muito fácil de entender. Nós temos aqui um sólido, certo? Que é um objeto do tipo volume, com as dimensões dele. E depois nós temos aqui um outro volume, esse aqui, que é um volume do tipo modelador. Modelador é só o nome do estilo, na realidade o que interessa é que ele é transparente, então ele não gera 2D, ele está ali só para aparecer em 3D. E depois lá dentro nós temos, desse objeto tem mais um outro ali, mais um outro volume, que está um pouco mais para dentro do objeto, que vai fazer uma adição para chegar no resultado desejado. Então eu vou usar dois volumes aqui, um para subtrair e outro para adicionar, certo? Vou fazer em duas etapas. Vou selecionar o meu objeto principal, chamar o comando aqui de modelador, para associar o modelador por subtração. E eu seleciono esse aqui. Pronto, ele fez o corte no meu objeto. Como vocês podem ver, ele cortou de lado a lado, dividiu o objeto em dois. Aqui ele aparece em 3D, ó. Vista de frente, aqui está numa vista 2D de corte, olha como ele está cortado, totalmente cortado. Só que eu não quero cortar tanto, eu quero cortar só um sulco aqui na frente e o miolo eu quero deixar inteiro. Então agora eu vou usar esse outro volume aqui, que está ali dentro, para adicionar forma a esse objeto que foi cortado no meio. Então numa vista superior, você pode ver aqui na vista de frente o volume fica um pouquinho mais para cima, ele sobe, mas ele não vai até o final. Mas olhando de cima, esse volume fica alinhado aqui, ó, com o fundo do meu objeto, e aqui na frente ele fica um pouquinho recuado de cada lado. No lado direito também recua um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para dentro. Então esse objeto aqui ele vai adicionar a sua forma a esse objeto que foi modelado. Então eu seleciono de novo o objeto que foi modelado e peço para associar novamente um objeto modelador. E agora, como eu usei subtração antes, agora eu vou usar união, ou seja, eu vou juntar a forma do objeto modelador com o objeto que eu quero, original. Então eu vou ter que selecionar o modelador que está lá dentro. Eu venho aqui, clico aqui, vou trocando até que ele selecionou o meu modelador, e dou um espaço para confirmar. Então agora nós temos duas modelagens que foram feitas nesse sólido aqui. A primeira foi uma modelagem de subtração, e depois fizemos uma modelagem de adição, que seria chamado também de unir. Eu vou botar no modo Conceptual, para a gente poder enxergar bem o que aconteceu. Ó. O outro objeto que passou ali dentro dele, ele adicionou a sua forma ao objeto principal e agora o objeto está modelado. Então eu usei duas operações, um modelador para adicionar e outro modelador para subtrair. Caso a gente queira enxergar esses modeladores aqui em 2D também, a gente pode selecionar o modelador e dizer que ele vai gerar 2D. Eu digo que sim. Então agora ele passa a aparecer aqui na planta e no corte. Eu posso alterar ele aqui também, nessas vistas, e modificar o objeto. Por exemplo, como ele está com o modo de união, ele está um pouco para dentro. Se eu puxar aqui para fora, vocês vão ver que ele vai sair fora do objeto. Ó, ele adicionou a sua forma ao objeto. Isso aqui é demais, eu não quero isso, mas supondo que eu queira, ele fica dessa forma que eu deixei. Então eu consigo manipular aqui os meus volumes tranquilamente numa vista 2D também, sem problema nenhum, desde que eu selecione meu modelador aqui em 3D e diga que ele gera a vista. Como ele é do modo transparente, ó,
ele gera uma vista transparente também, então ele aparece em tudo que é vista. Os outros objetos não tapam ele. E ele vai ter uma geometria que pode ser selecionada e usada para editar o próprio objeto. Depois que eu já fiz o que eu queria fazer, está tudo resolvido. Olha, aparece aqui em planta também, ó. O outro ali dentro, ó. Como ele é transparente, ele aparece sempre em tudo que é lugar. Como a minha modelagem está concluída, eu venho aqui no Gerar Vista 2D e digo não. Pronto, agora não tem mais modelador aparecendo nas vistas e eu tenho o modelador aqui fazendo o recorte. Agora eu quero mostrar um outro recurso que é a cópia por referência. Eu posso copiar um objeto várias vezes usando o recurso de referência do Active 3D. Então, eu seleciono o objeto que eu quero copiar, isso eu supondo que eu queira fazer mais frisos aqui no meu objeto, certo? Quero subir aqui e fazer outras modelagens nele. Só que eu não quero repetir esse objeto aqui, porque ele tem dimensões específicas, eu vou ter que criar de novo, e depois se eu tiver que mudar um, eu tenho que mudar todos. Então eu vou copiar por referência esse modelador. Quando eu copio por referência, ele vai fazer a modelagem também no objeto original. Então, se eu chamar aqui para pedir uma nova referência, ele já encontrou aquele objeto que eu tinha selecionado, agora eu dou um ponto base aqui em 3D e vou para cima. E digo que eu quero copiar ele a 60 centímetros. Daí eu pego de novo esse objeto que eu criei, que é essa referência aqui. Ela está no modo rápido, eu passo para o modo completo e ela passa a fazer a modelagem também, porque o objeto original, que é esse aqui, faz modelagem. A referência também fez modelagem no meu objeto. Então está aqui uma nova modelagem. Agora eu posso copiar essa minha referência aqui, simplesmente com copy, porque ela já é uma referência, copy e vou para cima. Vou botar agora 1 metro e depois 1,60 m, 3 metros, 3,60 m. Chega, já fiz várias cópias. Eu só tenho que botar todas elas como modo completo. Eu posso ver as referências aqui também, ó. Tem uma palheta do Active 3D que mostra essas referências. Se eu clico num ponto onde não tem nada e fico segurando o botão do mouse, posso selecionar os outros objetos, teclando Enter. Olha aqui, ó, propriedades, tecle Enter. Ele mostra as propriedades aqui do outro lado, as minhas 5 referências aparecem selecionadas. Eu venho aqui e peço para todas elas ficarem no modo completo. Então todas as minhas referências estão fazendo modelagens ali, gerando meu sólido. Certo? Agora, eu posso desligar o layer de modelador, porque eu não preciso mais. Que é ArcMod, esse aqui, desligo ele. E está aqui meu objeto modelado. Se eu alterar o objeto inicial, aquele, que está aqui embaixo, todas as referências vão mudar automaticamente. Até vou fazer isso para confirmar. ArcMod aux, cadê aqui? Aí eu pego meu objeto original aqui e diminuo ele um pouquinho. Ó, todas as referências mudaram ao mesmo tempo, ó. Então agora eu vou trazer ele para fora de novo, para ele fazer um recorte. Tá? Então é o objeto modelado. Fiz duas modelagens, subtração e adição, que aqui aparece como... Onde é que está? Que é unir e subtrair. Então eu fiz subtração, depois eu fiz união. Agora eu vou desligar o layer do modelador. Pronto. Agora nós vamos fazer mostrar uma outra técnica aqui, um outro recurso do Active 3D, uma novidade desta versão, que é a inclusão desses dados dentro das tabelas. Então eu vou entrar aqui em documentos, não, aqui mesmo. Vou pedir para criar uma nova tabela de quantitativos e vou adicionar nessa tabela esse meu volume aqui de concreto. Quando eu largo o objeto dentro da tabela, o Active 3D me mostra algumas propriedades que esse objeto tem
para que eu defina quais eu quero usar como filtro. Eu vou escolher o tipo volume, então ele vai pegar todos os objetos do tipo volume que existem no projeto, tá? Eu dou fechar. Ele pegou vários volumes aqui, um volume do tipo do estilo concreto e um monte de modeladores, certo? Esses modeladores eu não quero que apareçam aqui dentro da minha tabela. Então, deixa eu terminar de arrumar umas colunas aqui. Eu vou pedir comprimento, largura e volume, esses 3 dados aqui. Aqui minha tabelinha. Pedir para somar o comprimento. Ele soma aqui embaixo. Largura também, volume também. Tá. Criei esses textos totais aqui. A minha tabela aqui está na aba de documentos, ó, aqui aparece minha tabela, ainda não botei nome nela. E agora eu tenho esses objetos modeladores que eu não quero que apareçam aqui na tabela. A minha seleção contém objetos do tipo volume, foi o primeiro item que eu coloquei. Agora, se eu selecionar um objeto na tabela que eu não quero e eu teclar del, eu vou pegar, ele vai me mostrar as propriedades desse objeto que eu queira utilizar para remover objetos da tabela, certo? Então eu digo que eu quero que remova todo mundo que tiver estilo modelador. Ele removeu, e agora nós temos na nossa seleção todos os objetos do tipo volume e depois, na próxima etapa, ele remove todos os objetos do tipo volume com estilo modelador, tá? Quando eu tenho subtração, e eu fiz várias seleções, eu posso usar esse botãozinho aqui para trocar de ordem e o X eu apago aquele filtro que foi colocado na tabela. Então agora ele está pegando todos os objetos do tipo concreto, removendo tudo que é modelador, mas se tiver outros estilos ele vai manter. Agora eu vou fazer o seguinte, que é mostrar que se eu criar uma referência desse objeto aqui, ela também vai aparecer na tabela. Isso não acontecia antes. Então, eu tenho aqui o objeto original e agora eu vou fazer uma referência dele mesmo. Vou pedir para deslocar essa distância aqui, tem 900 ali, então eu vou botar 1000. Sem mover 900. Fiz a minha primeira referência. Agora eu vou copiar ela aqui, 1000, e a segunda referência. Então, eu tenho um objeto original, que é o volume, e aqui eu tenho 2 referências. Tá? Nas minhas referências aqui já vai aparecer outros objetos. Como essas 2 referências devem estar configuradas para modo rápido, elas não aparecem na tabela, mas a partir do momento que eu coloco no modo completo, venho aqui na tabela e teclo F5 para atualizar, os dados das 2 referências apareceram aqui e agora estão dentro dos quantitativos. Então, as novidades que eu tenho com relação a referências é que elas, quando elas são criadas a partir do objeto que modela alguém, a referência que foi criada também modela. E a referência, quando ela é copiada, se o original está numa tabela, as cópias dele, como referência, vão ser incluídas na tabela também. Isso vale para objetos que foram referenciados aqui, ou quando vocês resolvem fazer referência do pavimento tipo. Aqui nas referências tem aqui repetir pavimento tipo, esse comando também vai copiar os objetos, só tem que transformar a referência depois no modo completo para ela fazer parte das tabelas. Agora eu vou fechar minha tabela aqui, vamos abrir um outro arquivo que eu quero mostrar mais um recurso que é um recurso de modelagem para visualização do interior de um ambiente, como também para pegar somente uma parte do projeto. A gente tinha um comando aqui no Active 3D que criava um volume de corte para cortar o projeto em 3D. Esse comando continua existindo, só que agora ele tem subtrair, o modo de subtrair, que remove tudo que passa dentro do volume, e interceptar, que remove tudo que estiver fora do volume. São esses 2 modos. E o modo real, ele modela objetos mesmo, né? Em 2D vai aparecer modelado, e o modo 3D modela somente na tela. Então eu vou continuar. O comando pede que eu informe aqui 2 cantos para definir a posição desse volume. Eu vou usar
botar um cantinho aqui, um outro canto aqui. Vou colocar uma cota de... fazer ela com 100 e vai até 600. E agora ele entra num loop onde ele fica pedindo as opções. Eu posso ir trocando e vou vendo o resultado que aparece, certo? Ele já mostra aí modelagem em 3D e operação de subtrair. Se eu quiser fazer uma modelagem real, eu clico em real, ele mostra que já mudou aqui em cima. Volto para 3D e peço para subtrair, interceptar ou subtrair. São as 4 opções que eu modifico. Quando está tudo concluído, eu dou um Enter para continuar. Este aqui é um aviso dizendo que o volume de corte pode ser desativado nas viewports do Paperspace. Se eu tiver viewports que aparece o projeto em 3D e somente uma delas é o que eu quero que o objeto seja cortado, eu posso congelar o layer do volume de corte naquela viewport, e se estiver congelado ele não vai fazer o recorte. Nas viewports onde ele estiver visível ele recorta o layer do volume. Então dou OK. Então aqui o meu projeto agora está sendo cortado. Eu vou restaurar a vista 3D para enxergar melhor. Todos os objetos estão sendo cortados pelo meu volume. Eu vou alterar a base desse volume aqui, vou descer um pouquinho mais ele. E vou descer aqui também um pouquinho. E agora eu vou mudar o modo que eu estou usando para ele. Eu vou chamar aqui o comando de visualização, vou apontar esse volume aqui, esse comando aqui, em vez de criar volume, eu vou definir o volume de outra maneira. E agora eu seleciono o volume e mudo de subtrair para interceptar e dou um Enter para continuar. Então agora só existe o meu projeto, aquela parte que está dentro do volume. Isso vai servir quando vocês quiserem trabalhar num projeto e tem muita coisa em volta, muito volume, muita volumetria, e aí vocês não conseguem desligar pelo navegador, nem congelando o pavimento. Então pode usar o volume para fazer o recorte, ele vai mostrar só aquela área ali. Se quiser trabalhar num detalhe do meu projeto, eu posso vir com ele, diminuir aqui o local onde ele está. Ele vai mostrar só os objetos que estão ali dentro. E eu consigo trabalhar melhor o meu projeto. Depois que eu não preciso mais, o que eu faço? Apago o volume. Pronto. Tudo volta a aparecer de novo. Então é esse recurso de intersecção do volume de corte que eu gostaria de mostrar. E mais os detalhes das referências. Por enquanto era isso. Muito obrigado.